TV Globo foi muito ruim para ela, porque desde 2013 ela não foi capaz de entender que enquanto ela buscava aplausos de grupos de esquerda pagos com dinheiro público desviado para destruí-la, uma parcela crescente da população brasileira passava a ver a TV Globo como mais uma ferramenta de perpetuação da miséria e da ignorância intelectuais e políticas no Brasil. Luiz Felipe Pondé recebe William Vac para uma conversa sem filtro sobre os bastidores da imprensa brasileira. O experiente jornalista fala abertamente sobre os erros editoriais da grande mídia, a perda de credibilidade da Rede Globo e o impacto do viés ideológico no jornalismo contemporâneo. Do ponto de vista do jornalismo, que você é um histórico jornalista aqui no Brasil, importante. Como você vê o papel e como que você vê que a mídia está agindo desde o início da crise do governo Dilma até agora? Você acha que quando o Bolsonaro acusa a mídia de ser petista, ele tem razão? Ele tem razão no sentido geral da palavra, mas não que a mídia, e é difícil falar a mídia, porque Sim. Isso é tão, vasto. Digamos, é tão... uma multipolaridade de ideias, de posturas. No fundo, a gente tem no Brasil uma imprensa viva, crítica, sólida e atuante. E dizer, como muitos dizem, não só o Bolsonaro, a mídia isso, a mídia aquilo, é um problema. É necessário trazer fatos para sustentar esse argumento. O que eu acho que sim, foi assim que eu comecei minha resposta, ele tem razão quando ele afirma, em geral, digamos, é um arcabouço cultural no sentido amplo, que você, na sua atividade acadêmica e jornalística, posso dizer, vem apontando há muitos anos já. É o que a gente chamaria em alemão de Zeitgeist, é o espírito de uma época. Muitos pensam com esse submarxismo rastaquera típico de instituições acadêmicas brasileiras, sem nem sequer saber, são contrários ao que significa tudo isso e não se dão conta a que princípios foram levados a se abraçar. Então, nesse sentido muito aberto, muito genérico, ele tem razão. A segunda parte da sua pergunta, ela é muito contundente, porque ela se dedica a estabelecer qual foi o papel da chamada grande imprensa. Aí sim, eu vou fechar um pouquinho o foco. Vou entrar nos grandes grupos de comunicação, especialmente a TV Globo. E qual é o papel desses grupos em todo esse caminho? Por exemplo, da TV Globo foi muito ruim para ela, porque desde 2013... ela não foi capaz de entender que enquanto ela buscava aplausos de grupos de esquerda pagos com dinheiro público desviado para destruí-la, uma parcela crescente da população brasileira passava a ver a TV Globo como mais uma ferramenta de perpetuação da miséria e da ignorância intelectuais e políticas no Brasil, porque é assim que ela ganha dinheiro. E ela se colocou, por decisões editoriais equivocadas, por atitudes de alguns dos seus executivos, numa situação que hoje, na verdade, a gente tem que olhar de dois ângulos. O ângulo esse que você mencionou, da grande guerra cultural brasileira, qual é o papel dos grandes grupos de comunicação nele? Foi destruído nessa onda disruptiva, perdeu a credibilidade. O outro é exclusivamente para um mestrado de business. Como é que um grupo privado, lucrativo, bem organizado, que vive da imagem, consegue se colocar numa imagem tão negativa? É um case study extraordinário. Então, a gente tem, por exemplo, se pensar em algumas marcas de grande imprensa e grande mídia, inclusive em televisão também, a impressão, mesmo na dramaturgia, pensando na Globo que você falou, a gente tem a impressão, quando eu digo a gente, estou me referindo a pessoas que têm um certo repertório, de que há um viés um tanto à esquerda em termos de comportamento, de costumes. Nas novelas a gente chega a quase a ter a impressão que é uma pregação, que vai um pouco ao encontro do que você está falando. É o Zeitgeist. Realmente o país adotou uma, não vou dizer agenda, porque isso não é organizado, ao contrário Sim. do que muitos nessa extrema-direita acreditam. Acham que há conspiração um Jorge Soros ali atrás articulando o marxismo cultural, ou uma postura gramsciana. Não é. É um país que combinou acreditar em coisas erradas, achando que está sendo bonitinho. Então o politicamente correto vem daí. O politicamente correto não é outra coisa do que senão uma narrativa da realidade por interesses políticos de grupos determinados. Mas isso consegue ter um verniz de que é bonitinho, que é bom, que é positivo, que é progressista, que sinaliza um avanço. E não sinalizou avanço nem coisa nenhuma. O país continua tão injusto, tão desigual, tão racista como sempre foi. Vac, eu queria te perguntar uma coisa, assim, checar contigo, dentro do que você falava sobre uma empresa que vende um certo produto e começa a achar que seu produto é envenenado, né?
Eu venho percebendo, eu trabalho com publicidade, dando aula para alunos de publicidade há muitos anos, pouco mais de 20 anos, não é pouco tempo. E eu observo o que vai aparecendo na própria propaganda, né, nas campanhas, inclusive no politicamente correto, ao qual você se referia, uma tendência ao jovem publicitário ver a si mesmo não como alguém que tem que compreender o comportamento, entender os desejos, organizar o consumo, não. Ele se vê como alguém que tem que educar contra preconceitos, educar para um mundo melhor, educar para o combate da desigualdade. Como você vê isso? Com alguém que trabalha em jornalismo há tanto tempo, você percebe isso na publicidade também? Essa tendência? E tendo tanto tempo estado na Globo? Eu sou um profissional de comunicação. O meu contato com o mundo da publicidade é oblíquo, é tangenciando. O meu foco é tentar entender o que vai pela cabeça do público. Como repórter, que é o que eu mais fiz na minha vida como profissional de comunicação. Devia fazer também, tentar saber o que passa na cabeça do público. Mas fazem, porque afinal de contas, se eles não tiverem uma ideia do que vai pela cabeça do público, dificilmente eles conseguirão chamar a atenção desse público. Essa é uma questão fundamental que você aborda. Qual é a combinação entre aquilo que um jornalista considera que é essencial que o público tome conhecimento e que arrisca colocar o jornalista numa posição paternalista e quase de tutor do que o público deve saber, e o que é que o jornalista tem que respeitar que está na cabeça do público? Este mix é a arte do jornalismo e da edição no fundo. E isto muda, é volátil, e o que aconteceu nos últimos anos... Com a publicidade eu não posso fazer uma afirmação tão categórica como você faz, porque você tem essas credenciais. Como jornalista eu posso. Eu acho que boa parte da perda de credibilidade de grandes grupos, especialmente a Globo, por exemplo, se dá da dissociação entre o que as pessoas veem no mundo ao seu redor e aquilo que elas recebem como material audiovisual no telejornalismo. Elas começam a detectar uma diferença. Elas começam a achar que o mundo delas é um mundo diferente daquele que lhe é servido nos noticiários. Quando essa diferença abre, ela vai incentivando a questão da perda de confiança e credibilidade. E aí, adiantando um pouquinho, é que a gente entra na questão da fake news. Fake news não é alguém dizer que o Lula tem 10 dedos, porque todo mundo sabe que ele tem 9. Fake news é a quem eu recorro para saber se são 10 ou 9 dedos nas mãos de Lula. Quando esse papel se perdeu, e ele se perdeu, aí nós temos a crise atual de credibilidade. Voltando ao ponto central da sua pergunta, é a falta de leitura da realidade por parte dos principais diretores de jornalismo e editores, é que em boa medida os coloca numa posição que o público passa a entender como de tutoriá-lo e paternalistas. Aí quebrou, que é o que a gente viu nas entrevistas dos candidatos no ano passado. Então, enquanto você falava, eu voltando ao que eu te perguntava sobre a publicidade, recentemente teve uma marca que fez uma campanha no Dia das Mães, que gerou um ruído, que era, Dia das Mães a gente pensa mãe, criança, essas coisas. E a campanha privilegiou, no dado momento, falar de mães de plantas. E aí as mães ficaram muito putas com isso, porque afinal de contas, barriga, dor de parto, dor de cabeça, cuidar dos filhos, quer dizer, um puta de um trabalho ser mãe. E aí uma marca importante, que inclusive vende para mães e filhas, produtos femininos, resolve homenagear a mãe de plantas. E as mães de bebês, digamos assim, se sentiram excluídas daquele que era o seu dia das mães. Eu acho que isso é um paralelo do que você falava, quando se dá dissociação entre você tem aqui um grupo de publicitários que decidiu que eles vão preach, eles vão pregar para as pessoas. E a intenção é pregar de que, afinal de contas, uma mulher que resolve ser mãe de planta também tem direito de ser mãe, do ponto de vista da imagem, da afetividade. Não está em discussão quem gosta de criar plantas. Mas no momento que você tem Dia das Mães, se você exclui, ou no mínimo equipara o que significa uma mulher cuidar de filhos e ter filhos, a uma mulher resolver cuidar de uma samambaia, eu acho que ocorre isso que você estava falando, só que no campo da publicidade. O da publicidade eu ainda consigo entender, porque afinal de contas, se há uma pretensão que todo publicitário tem, é de estabelecer uma tendência. Isso tem uma razão mercadológica, mas tem uma razão também, sobretudo na publicidade brasileira, que é muito criativa e muito sofisticada, tem a ideia de que cabe ao mundo da criação da peça publicitária refletir em parte o que são as grandes tendências sociais e encaminhá-las para um lado ou para o outro. De novo,
Isto não é estar grávida ou não estar grávida. Isto é uma difícil arte e mistura. No caso do jornalismo é fatal. Quando o público entende que o jornalismo está querendo conduzi-lo para algum lado, e isto ocorre em raras ocasiões, e ocorreu no Brasil agora, acho até que boa parte das reações à imprensa, tal como a gente vê, por exemplo, em manifestações pró-governo, os alvos das manifestações pró-governo são muito definidos, o legislativo, o judiciário e a imprensa. Acho que é injusto. Não acho que a imprensa brasileira em geral seja tão manipuladora, tão enviesada, tão irresponsável como os seus autodeclarados inimigos hoje dizem. Sim. O que eu acho é que boa parte do público, e este é um fenômeno que a gente pode constatar com certa facilidade, e não encara mais essas instâncias como uma referência a qual ela pode recorrer quando quer averiguar a veracidade objetiva dos fatos. Ao contrário, se foi publicado ali, então é porque obedece a uma agenda, sim, de alguma forma embutida. E aí quebrou. Então, assim, as pessoas têm hoje acesso ilimitado à informação. Então, se elas têm acesso ilimitado à informação, elas, com esses instrumentos, né, mostrar aqui um instrumento, não estou fazendo propaganda de ninguém, todo indivíduo tem um terminal desse na mão, pelo qual, e essa é a grande revolução da nossa época, não é a globalização, é a revolução da informação digital, pelo qual, teoricamente, qualquer indivíduo em qualquer lugar do planeta pode conversar com o outro a custo zero e sem interferência. Que isso levaria as pessoas a buscar a informação que lhes auxiliaria a formar opiniões. Aconteceu o contrário. As mídias sociais têm acentuado o comportamento tribal e elas têm feito com que as pessoas circulem apenas dentro dos ambientes nos quais elas se sentem seguras, ou seja, os preconceitos que elas levaram tempão para cultivar, elas não vão se desfazer deles, só vão ouvir quem elas acham que já sabem o que vai dizer e que elas gostam e que são absolutamente refratárias a se confrontar com a opinião alheia ou com a divergência. Então, jornalismo nisso, ligado à política ainda por cima, ficou mais difícil. Porque é necessário, de novo, ter uma forma abrangente de narrar as coisas, que seja capaz de pular essas cercas do mundo tribal exacerbado pelas mídias sociais. A isso se acrescente o fato da velocidade da transmissão de informações falsas. Não é só interpretação errônea, é informação falsa mesmo. O que a gente conhece do movimento comunista internacional lá atrás, tinha um departamento de desinformação. Então a desinformação trafega com uma velocidade monstruosa. E na medida em que, como eu me referi, os tradicionais guardiães da veracidade objetiva do fato perdem essa função, vem aí essa lama na qual estamos jogados hoje. As pessoas acham que o WhatsApp é um meio de informação e entram nas maiores frias que se pode imaginar. Algumas pessoas comentaram: queria ouvi-lo falando isso quando estava trabalhando na Globo. Não briga com os fatos, resumiu bem o que vivemos hoje no jornalismo brasileiro. Querem tampar o sol com a peneira. Globo pra mim não tem relevância, não gosto. O viés da esquerda começou pela cultura, a pregar suas ideias para tentar fazer a cabeça do jovem na política também. Depois vão para a mudança das leis, dividindo o país em grupos. Meus amigos, e o que você achou dessa entrevista? Fica à vontade para deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Abraço a todos e até o próximo vídeo.